Bem, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou o Douglas Cabeça, professor de língua portuguesa em cursinho para concurso público e pré-vestibular. E hoje vamos falar do calcanhar de Aquiles aí, do concurseiro e do pré-vestibulando, para quem escreve redação, pro dia a dia, pra vida, que é a crase, cara. Muita gente tem dúvida, muita gente tem preocupação com a crase. É um assunto que no início é um pouco simples de se entender, mas que tem os seus percalços, tem os seus probleminhas aí que podem nos atrapalhar. Essa aqui é uma de uma série de aulas que eu acredito que vão ser 5 videoaulas. Então vamos começar, vamos direto ao assunto sobre crase. Bom, primeira coisa que você tem que saber o que é a crase. Aí você fala, a crase é o acento. Não, não é o acento, cara. Ah, é o acento grave. Não, não é o acento grave. Não é acento grave, tá? Crase não é o nome do acento. Tá? O nome do acento é acento grave. Tá? É isso mesmo. Tá? Acabou. Ah, mas não tem mais, cara. Não tem mais. Crase é o nome do fenômeno. Acontece um fenômeno na língua que a gente chama de crase. E qual que é esse fenômeno? A palavra crase vem da palavra grega chamada fusão, ela significa fusão. Então acontece um fenômeno na língua aonde geralmente duas vogais iguais se fundem formando uma única vogal na língua, mas que ali estão presentes as duas, só que elas estão fundidas. Geralmente é a preposição com um outro A, é o A da preposição, junto com um outro A, que pode ser um artigo feminino, ou pode ser o A do aqueles, aquela, aquilo. A gente já vai ver isso daí. Então, é assim, você tá lá na frase e aí de repente apareceu um A, que é o da preposição. E logo do outro lado apareceu um outro A, que é um artigo, por exemplo, o artigo feminino. Isso aqui gera um fenômeno que é a fusão de um único A. Só que agora, para simbolizar que a gente fundiu esses dois As, a gente coloca o acento. Isso daqui, esse fenômeno se chama crase. Então agora você não vai mais dizer que crase é o acento, crase é o fenômeno, porque é isso que vai basear o nosso raciocínio para poder entender aonde vai crase e aonde não vai crase. Você vai olhar para os dois lados da frase. Olha para o A, olha para um lado e vê, tem preposição aqui? Tem preposição. O verbo rege preposição? Rege preposição. E o que vem depois? Ele é regido por artigo feminino A? Então acontece a fusão. Não é, então não tem fusão. É esse o nosso raciocínio, entendeu? Quer ver? Vamos lá, ó. Tá. Antes de ir para lá, tá, tem mais uma partezinha aqui, ó. O A não é só, é o A de uma preposição, claro, aqui é a preposição, só que o outro A não é só o artigo, né, o artigo feminino, mas também pode ser aí pronomes demonstrativos, tá? Pronome demonstrativo, igual eu falei, aquele, aquela, aquilo, e assim vai. No plural também. Vamos ver. Você já foi à Bahia? Você já foi à Bahia com crase ou sem crase? É aí que tá a pegadinha, com crase ou sem crase. Você vai ter que olhar para os dois lados da oração. Você olha para o primeiro lado, onde tem um verbo, e você olha para o outro, onde é um substantivo, né? Ali no verbo foi. Aí você pensa o seguinte, esse verbo rege preposição, você tem que pensar, quem vai a algum lugar. Ou quem foi a algum lugar, né? Foi a algum lugar. Então esse a que vem depois do foi é a nossa preposição. Então o verbo foi, ele é um verbo que precisa da preposição depois dele. Ele exige preposição depois dele. E Bahia? Bahia é uma palavra feminina que exige o artigo. Vamos ver se ela exige. Você fala que você gosta da Bahia ou você gosta de Bahia?
Você gosta da Bahia, né? Ah, eu gosto muito da Bahia. E o que é o da? O da é preposição de mais o artigo feminino a, que dá, né? De mais a, dá. De mais o, dá do, né? Então, ó, eu gosto da Bahia. Você mora em Bahia ou mora na Bahia? Mora na Bahia. O que é o na? É o em, preposição, mais o a, que dá o na. Opa, então Bahia exige aqui o nosso artigo. Então, do lado de cá exigiu a preposição. Do lado de cá exigiu o artigo. Se de um lado exigiu preposição, do outro lado exigiu o artigo, então esse a é craseado. Então, quando você vai à Bahia, você foi à Bahia com crase. Tá bom? Agora, você já foi a Paris? Foi, a gente já sabe que depois do foi tem o a, que é a preposição. Paris. Você mora na Paris ou mora em Paris? Em Paris. Você gosta de Paris ou gosta da Paris? Não, eu gosto de Paris. Opa, então Paris não exige o artigo feminino. Então não tem o artigo feminino, que é vazio. Esse a aqui, ele é simplesmente a preposição que veio do verbo foi, né? Que foi regido pelo verbo foi. Então, nesse caso, quando você foi à Bahia, você foi com crase. Agora, quando você foi a Paris, você foi sem crase, porque Paris não exige preposição, não exige artigo feminino. Ficou claro? Você já visitou a Bahia? Vamos ver se você visitou com crase ou sem crase. Quem visita, visita alguém ou algum lugar. Tem preposição aí? Você não visita a alguém ou visita a algum lugar. Você visita alguém ou visita algum lugar. Então não tem preposição. Desse lado de cá não tem a preposição. Então esse a aqui é do artigo feminino da palavra Bahia, que você já viu no exemplo anterior que Bahia exige o artigo. Então esse a aqui não leva a crase, porque o verbo visitou não exige preposição. Tá? Depois, quando a gente estudar verbo, você vai entender que é o que a gente chama de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Né? Verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição e verbo transitivo indireto é aquele que exige preposição depois dele. A gente está tentando simplificar para você entender crase. Você já visitou Paris? Só para você ver o exemplo aqui, que aquele a que estava em Paris era a preposição. Você não fala, você visitou a Paris. Você visitou Paris. Então o a sumiu. Por que o a sumiu? Porque aquele a que estava no slide anterior, ó, voltando, aquele slide que estava no anterior, o azinho aqui, ó, esse a aqui, ele é o a da preposição que vem depois do verbo. Como você visitou Paris? O verbo não exige preposição. E a palavra Paris também não exige artigo feminino, então nem aparece esse a. Não é nem preposição, nem artigo, não tem a. Tá bom? Então essa aqui é uma aula introdutória de crase, é só para você entender o fundamento. E daqui para frente a gente vai ver casos especiais de crase, aonde você vai ter que entender o mecanismo cada vez mais complexo da língua para poder aplicar crase em todos os problemas aí que aparecer para você. Dá um joinha, né, para qualificar aí o nosso trabalho. Claro, compartilha para que chegue cada vez em mais pessoas e inscreva-se aí no canal para você acompanhar as próximas videoaulas. É isso aí, espero que você esteja entendendo. Um forte abraço e volte sempre.